Saudações, amados seres de luz, sejam bem-vindos hoje a mais uma live da nossa série de ensinamentos sobre os mestres, sobre a fraternidade branca, sobre toda a luz sagrada que nos rodeia. Hoje, então, como vocês podem ter visto pelo nome ou pela thumbnail, nós vamos falar sobre o mestre Serafis Bey, o mestre regente do quarto raio, raio branco, e acredito que seja um dia muito especial. Inclusive hoje é uma quarta-feira, que é o dia do quarto raio. Então as energias do raio branco estão afloradas em cada um de nós. Antes de começar a live, vou fazer alguns avisos muito rápidos, certo? Primeiro, quem está começando não entende muito sobre essa questão da fraternidade branca e sobre a questão dos raios sagrados e tudo mais. No início da live anterior dessa série, a live da Portia, eu fiz uma pequena explicação. Então, entra lá, nos 10 primeiros minutos eu vou explicar sobre a questão dos raios, sobre toda essa questão mais básica da espiritualidade. Vocês podem entrar, vocês podem conferir. Tá no canal, então entra aí no canal, dá uma olhada, arrasta para baixo, vocês vão ver quem é Portia. Lá vocês podem pegar os 10 primeiros minutos, compartilhem essa live, porque eu vou trazer de um modo muito didático, de uma forma muito fácil. Então, até para aquela pessoa que não entende muito sobre a questão quem é Serafis Bey, o que são os raios, compartilhe essa live, vamos agregar conhecimento a todos, certo? Também lembrando cada um de vocês que nós temos o curso dos canalizadores, dia 30 agora deste mês. Então, nesse curso será permitido vocês aprenderem técnicas para poderem canalizar os seres. Então, da mesma forma como o Davi canaliza o Atom, ou a própria Odete canaliza o Metatron, nós temos que cada um de vocês vai poder canalizar os mestres, seres, enfim, todos ao redor de vocês para ter esse aprendizado. Então vai ser uma gratidão imensa ter cada um de vocês aqui, criando essa egrégora, vai ser muito especial. Depois vamos ter uns momentos para tirarmos dúvidas, então fiquem todos atentos, se inscrevam, os links sempre vão estar na descrição dos grupos e tudo mais. Então, gratidão. Vamos hoje então começar com o raio branco, com o nosso amado e divino Serafis Bey. Certo? Eu preparei alguns slides para conosco, para podermos visualizar melhor esse mestre divino e sagrado. Outra coisa, faltou só um recadinho. O nosso amado e querido Lucas vai estar na live, não vai estar aqui comigo na live, mas vai estar na live, ancorando cada um de vocês na cura, a partir do pêndulo. Então vão colocando cada um de vocês o nome, a data de nascimento, que o Lucas vai estar trabalhando uma cura, uma limpeza, uma retirada de vibrações negativas para cada um de vocês, certo? E eventuais dúvidas vocês podem mandar, que eu estou sempre aqui de olho no chat para auxiliar vocês e para nós podermos ter essa troca. Tudo bem? Certo? Gratidão. Então vamos começar. Serafis Bey. A história do Serafis Bey remonta num tempo muito antigo, muito anterior até inclusive a essa raça da humanidade. Então, o Serafis Bey é um ser muito antigo. Existem alguns contos, algumas histórias no sentido canalizadas, né, que falam sobre possíveis vertentes, de onde ele veio, onde ele surgiu. A mais famosa, eu acredito que seja a mais real, seja relativo à vinda de Serafis Bey. Serafis Bey, até inclusive no nome vocês podem acessar essa informação, que ele é um ser seráfico. Ele é um serafim, ele foi um serafim que veio à Terra juntamente com outros seres, juntamente com Sanat Kumara. Depois vamos falar um pouco sobre Sanat Kumara. Sanat Kumara é o ancião dos dias, é um ser muito antigo, que trabalha aqui na Terra há muito tempo e tem como missão auxiliar a Terra, Sanat Kumara, tudo bem? Então, junto com o Sanat Kumara vieram alguns seres, muitos deles ligados a Vênus, o planeta Vênus mesmo, eram venusianos. E eles vieram aqui na Terra para auxiliar a Terra a esse processo de ancoramento, esse processo de evolução, tudo bem? Então, dentro de todos esses seres que vieram à Terra para auxiliar nesse processo, um deles é nosso querido amado Serafis Bey. E isso, lógico, antes de se tornar um mestre ascensionado. Depois vamos falar um pouquinho da ascensão e como que se torna esse mestre ascensionado, tudo bem? Esse ser em específico tem muito a nos ensinar sobre a ascensão.
já que está sendo bastante um tema em voga, né? Dito isto, nós vamos entender um pouquinho mais dele aqui na Terra. Então, o Serafis veio como um ser seráfico, mas teve um amor tão grande, um carinho tão grande pela Terra que resolveu não voltar a seu planeta natal. Ficou por aqui. E juntamente com Sanat Kumara, ele se comprometeu a ficar na Terra até a ascensão da Terra. Então ele se comprometeu nesse processo, certo, de auxílio na ascensão da Terra. E se dizem que... Vou explicar um pouquinho, rapidinho, não é a live dele, mas vou explicar um pouquinho quem é Sanat Kumara, que eu tô falando Kumara, quem que é esse cara, né? Então, o Sanat Kumara ele é conhecido como Ancião dos Dias. Ele é um ser muito antigo que veio na Terra com diversas missões. Ele aparece em várias vertentes religiosas, então no hinduísmo, até em citações do budismo. E ele é um ser de muita luz, que num período antigo, onde a Terra, certo? A Terra perdeu a conexão com o divino. Existiram períodos assim, um período muito escuro desse planeta, porque os seres humanos aqui presentes perderam totalmente a conexão com o divino. O nosso amado Sanat Kumara veio à Terra, encarnou a Terra e ele sozinho sustentou a chama da vida. O que é a chama da vida? A chama da vida é quando nós aqui, todo mundo que está na live, em egrégora, nós estabelecemos a crença no divino, a crença na espiritualidade. E quando nós estabelecemos a crença na espiritualidade, nós sustentamos essa chama que dá vida aos seres aqui na Terra. Sanat Kumara veio num período muito antigo, e ele sustentou sozinho essa chama, num período em que todos os seres aqui estavam descrentes, totalmente descrentes do divino. Não acreditavam, não faziam oferendas. Então, nesse processo, Sanat veio à Terra e ancorou essa energia. Por que eu estou ensinando isso? Porque dentro desse processo ele teve uma missão tão divina e hoje ele ocupa um cargo muito alto dentro das hierarquias espirituais, principalmente ligado aos mestres ascensionados, em que ele administra tudo e auxilia principalmente Serafis Bey. Tendo explicado a importância do Sanat Kumara, nós temos que um dos filhos do Sanat Kumara é o Serafis Bey, que veio à Terra. Então, num tempo passado, vocês podem ver que ali tem uma imagem das pirâmides, nós já vamos explicar isso. Então, no tempo passado, Serafis Bey veio à Terra. A primeira encarnação que se tem registro, muito possivelmente ele teve outras, foi de Serafis no templo de Atlantis, certo? Então, os Serafis eram dos sacerdotes, o alto sacerdote de um templo de Atlantis, da mesma forma como foi citado na live da Portia, que Saint Germain e Portia eram responsáveis pelo templo na época da chama violeta, o amado Serafis era responsável pelo templo da chama da ascensão, que é a chama branca. Então hoje nós conhecemos a chama branca, ela é a chama da ascensão. Ela é a chama, ela é a energia, ela é o raio. Eu já expliquei o que é o raio. O raio é uma emanação do divino. Então ela é uma energia da ascensão. E na época, num tempo muito passado, que foi na Atlântida, os seres eles eram muito mais ligados à espiritualidade. Então existiam templos. Então hoje aqui nós conversamos sobre os raios. Muitas pessoas fazem ancoramentos dos raios. Muitas igrejas fazem ditos dos raios, igrejas ligadas à fraternidade branca. Tudo bem? Mas no passado existiam templos. Todos os seres mais ou menos tinham consciência dos raios. Então, cada um deles tinha esse papel e muitos dos mestres ascensionados trabalharam naquela época ligado a esse sacerdotismo. Tudo bem? Então, ele foi um dos regentes desse templo, um dos altos sacerdotes, se eu não me engano, juntamente com El Moria, na época. E, antes mesmo da queda de Atlântida, ele levou essa chama para o Egito, num local que hoje a gente chama de Luxor. Em Luxor existe um templo egípcio. E esse templo egípcio, mais para frente nós vamos entender o que ele é, ele foi responsável, tanto na fisicalidade quanto na espiritualidade, no etérico, por sustentar a chama da ascensão. Tudo bem? Então, recapitulando, Serafis Bey viveu lá atrás em Atlântida como um alto sacerdote, certo? Um alto sacerdote desse conjunto, da chama da ascensão, que a gente conhece hoje como chama branca, por isso que ele é o regente hoje do raio branco. E ele
antes de Atlântida cair, se autodestruir, ele levou essa chama para Luxor, que é uma cidade no Egito. Então, essa foi a primeira vivência de Serapis Bey que se tem registro, né? Muito possivelmente ele teve outras vivências, mas essa daí foi a primeira que nós temos registros desse amado mestre. Então, vou passar aqui o slide. Essa daqui é uma outra imagem que eu consegui que é muito boa, que tem dentro da Summit, que é uma das instituições que mantém esses conhecimentos dos raios vivos, a Summit Lighthouse, né? Então, essa imagem é muito boa porque retrata uma época antiga do Serapis Bey, uma época muito antiga. Se data talvez da época de Atlântida mesmo. Ele como sacerdote, ele entregando a passagem. Se costuma dizer que Serapis Bey é muito rígido no sentido de que para a ascensão exige-se disciplina, exige-se muito esforço. E ele, como um dos regentes do raio branco, exige esse esforço para aqueles que buscam a ascensão. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vou continuar aqui um pouquinho da história, depois eu explico um pouquinho sobre o que é essa chama da ascensão. Então, passando aqui, outra vida do Serapis Bey, um pouco para frente, foi como Leônidas. Não sei se vocês já chegaram a ver o filme 300. Leônidas foi o comandante dos 300 de Esparta, que seguraram... Então, vou dar um pouquinho do contexto histórico na época. Nós tínhamos os persas estavam fazendo uma grande dominação na região onde hoje é o Oriente Médio, estavam crescendo muito. E na época nós tínhamos os gregos. Os gregos eles eram divididos em cidades-estado, ou seja, cada cidade tinha seu próprio governo. Então nós temos as duas mais conhecidas, que é Atenas e Esparta, certo? Esparta criavam guerreiros, Atenas é mais conhecida pela intelectualidade, pela questão da democracia. Hoje nós temos... Lógico que hoje nós não temos o mesmo modelo democrático deles na época, mas nós temos a democracia de Atenas, nós temos muito a filosofia ateniense, e nós temos de Esparta essa cultura mais da guerra. Então, os espartanos, juntamente com os atenienses, se prontificaram para proteger o seu território dos persas que iam avançando, porque eles estavam dominando toda a região. Então, só que os persas, eles tinham um exército enorme, era algo absurdo, era uma coisa muito grande, em comparação aos 300. Se eu não me engano, posso estar falando um dado errado aqui, algo em torno de 10 mil homens para 300 espartanos. Então, o que aconteceu? Os espartanos foram segurando até que eles ficaram numa encruzilhada, onde tinha um morro muito alto, águas, e tinha uma pequena passagem. Nessa pequena passagem, Leônidas e todo o seu exército segurou por muito tempo esse exército de 10 mil homens para que pudessem esvaziar a cidade que estava mais próxima, que ia ser atacada pelos persas. Então salvou a vida de milhares de pessoas, foi muito nobre, foi muito digno. E mostra também que os mestres, assim como nós, já tivemos vivências ligadas à guerra. Muitos de nós fomos soldados romanos. Muitos de nós participamos de muitos conflitos e temos talvez muitos karmas. Depois eu vou explicar por que karmas. Muitas energias, muitas memórias energéticas daquela época que ficam em nós até hoje, reverberam até hoje. E os mestres ascensionados não são exceção. O próprio Serapis Bey teve essa vivência muito honrosa, diga-se por... muito honrosa, um momento muito bonito na história, tem até hoje na história, e ele segurou toda essa energia. E os outros 299 espartanos, muitos dizem que hoje trabalham como ascensionados, ou em ascensão, no templo de Luxor, no mundo espiritual. Então até hoje eles trabalham sob a regência do mestre Serapis. Muito bonito. Passando um pouco as eras, ou mais ou menos, né? Porque não é uma ordem cronológica, nós sabemos. Nós temos o amado Serapis Bey como Amenófis III. Amenófis III foi um dos principais regentes na época do Egito como nós conhecemos hoje. Ele criou uma era de ouro no Egito. Então ele criou grandes edificações, grandes estruturas. Ele, inclusive, construiu, no reinado dele, que foi construído, o Templo de Luxor. Esse Templo de Luxor
é o tempo que hoje o Serapis Bey rege. Então, nós temos a estrutura física do Templo de Luxor. Acima, nós temos a estrutura etérica. E é lá que fica Serapis Bey, regendo, né? Então, isso é muito bonito. E nessa época, como Amenófis III, ele criou grandes modificações no Egito. Foi uma era de ouro mesmo, de muita paz. Logo na sequência, nós tivemos a vinda, como filho do Amenófis III, do Akhenaton. Muitos de vocês devem conhecer Akhenaton. Tem pessoas que dizem que ele foi, que o Serapis Bey foi Amenófis III e depois foi Akhenaton. Eu acho isso cronologicamente um pouco difícil, porque, como eu disse, o Akhenaton foi filho do Amenófis, e muitos sabem que Akhenaton foi uma das vivências do amado mestre Lanelo. Então, quem não conhece o mestre Lanelo, um dia vai ter uma livezinha dele aqui. Mas Akhenaton, então, não foi, pelas minhas fontes, logicamente, Serapis Bey. Quem foi Serapis Bey foi o pai dele, Amenófis III. Ou seja, uma linhagem. No Egito nós tivemos linhagens de faraós que eram mestres ascensionados, né? Então, uma importância, que foram, né, no futuro, mestres ascensionados, uma importância muito grande nesse sentido. Logo na sequência, nós temos a pirâmide de Gizé. Por que eu mostro a pirâmide de Gizé? Porque ele também se consta que ele foi o arquiteto dessa pirâmide, que é a maior que tem lá no Egito. Então, ele foi também um dos arquitetos dessa pirâmide, e não dessa pirâmide como nós temos hoje. Como vocês podem ver, hoje nós temos as pedras, né? São enormes, é lindo, tem toda uma estrutura energética por trás, mas eu peguei uma imagem representativa que tem num jogo. Assim eram as pirâmides. Elas eram todas incrustadas em mármore, e ao topo nós tínhamos uma pirâmide menor revestida em puro ouro. Ao passar das décadas, se diz que essas partes foram retiradas, foram roubadas, saqueadas pelo tempo, né? Pelas pessoas que invadiram depois o Egito, os próprios romanos e tudo mais. Mas essa era a estrutura inicial das pirâmides. E eu acredito que muitos de vocês não sabem disso, né? Que as pirâmides, elas tinham todo esse revestimento de mármore e na ponta ouro, porque tudo tem uma simbologia, tudo tem uma energia por trás. Existia um sentido. E o próprio Serapis Bey que arquitetou essa estrutura. Então, existe também um processo nesse sentido. Eu vou responder aqui uma dúvida que eu vi da Lúcia. Oi, Lúcia, saudações. Eu sempre fui mal em história porque não tenho memória, apesar de amar. Como gravar tanto conhecimento? Olha, amada, eu sugiro, né? Se vocês sentirem dúvida, vocês podem ver várias vezes, mas a história é entrar. Por isso que eu trouxe algumas imagens. História, eu estou passando um pouco do feedback do passado do Serapis Bey porque eu considero isso muito importante. Sabermos um pouco da ancestralidade, mesmo que a gente saiba que não existe passado, né? Saber um pouco da ancestralidade das várias vidas do mestre Serapis. Porque a gente entende que ele teve várias vidas, assim como nós temos vidas paralelas, né? Então, ele teve várias experiências. Ele já foi guerreiro. E ele hoje é um mestre ascensionado. Então, a gente também não pode condenar nosso passado. E nós temos que saber que dentro do nosso contexto do passado, nós fizemos grandes coisas. Nós ancoramos grandes processos. E nós estamos aqui para colher esses frutos. Então, o Serapis Bey, até se tornar um mestre ascensionado, já participou de projetos muito importantes para a espiritualidade. As pirâmides, entendeu? Todas essas estruturas. Lógico que hoje nós temos essa questão das pirâmides, elas surgiram num tempo um pouco anterior também. Mas isso é uma questão que pode entrar em conflito com outras histórias oficiais, então nós vamos manter nessa linha. Eventualmente mais coisas vão sendo descobertas. Como eu disse, não é uma verdade absoluta. Talvez no futuro Serapis passe outras informações, passe outros conhecimentos, mas no momento é o que está disponível para nós sedimentarmos esse conhecimento. Eu considero muito importante. Tudo bem? Então vamos aqui. Na sequência, o amado Serapis foi Fídias. E essa, para mim, na minha visão, foi uma das vivências mais importantes, porque Fídias foi um grande escultor no passado. E ele criou as maravilhas, na real, das maravilhas do mundo antigo, que não existem mais. Tudo bem? E vou passar para vocês aqui, que é a escultura de ouro de Zeus, que ficava num templo grego. Ela é considerada uma das maravilhas do mundo antigo,
não existe mais, foi destruída, mas era enorme, era uma coisa linda, e mostra que sempre o Serafis teve esse intuito de construir, né, de criar imagens físicas, porque uma das coisas que é importante para o ser humano na Terra hoje é os arquétipos. Quando eu me sento para fazer uma oração, mesmo no tempo passado, eu me sento para fazer uma oração para Zeus, eu sinto aquela vibração de Zeus através daquela escultura. Quando eu me sento para fazer uma oração para um orixá e eu visualizo a figura daquele orixá, ou de Jesus e eu visualizo a imagem de Jesus, eu me conecto aqui e no meu coração. Então isso foi muito importante. Ele também demonstrou a necessidade disso através do tempo. Então, o físico é um reflexo do espiritual. E trazer as coisas para o físico também é necessário, para facilitar essa conexão. Isso eu acho muito importante. E ele fez, infelizmente, eu não vou conseguir trazer a imagem, porque não existe representação, também foi destruída, a estátua de Palas Atena. Ou, como tradicionalmente nós conhecemos, a deusa Atenas, né? Que nós conhecemos do período grego antigo. Então ele construiu essas duas edificações, não vou ficar muito aqui. E aqui nós temos o Templo de Luxor, uma imagem do Templo de Luxor. Luxor, enfim. É o templo, esse daí é o que sobrou, né? As ruínas do templo, como vocês podem ver, imagens enormes dos seres, assim, uma coisa enorme, que hoje, no plano etérico, nesse espaço, o Serafis Bey rege. No plano etérico desse local, o Serafis Bey, ele trabalha. Então, se vocês forem nesse espaço fisicamente, vamos supor que vocês forem para o Egito, e vocês visualizassem o campo astral desse espaço, vocês iam ver toda a edificação completa desse templo. Um cubículo enorme, um cubo gigante de luz branca, com várias torres edificando toda essa energia. Aí que fica o Templo da Ascensão. Aí que fica guardada a chama branca, o raio branco, né? A luz branca. O que seria esse Templo da Ascensão? O que Serafis Bey tem a ver com a Ascensão, né? Muitas pessoas podem perguntar. Ele é hoje um dos mestres que rege a Ascensão. Então, todas as vezes que nós nos deitamos, certo? Nós dormimos e nós estamos num trabalho, num caminho para ascensionar, para vibrar esse amor, para se entender, nós sintonizamos com o Templo de Luxor. Nós sintonizamos com essa vibração sagrada da ascensão. E a chama, o raio branco e os seus respectivos mestres, inclusive Serafis Bey, enviam para os indivíduos, para os espíritos, vibrações para auxiliar a dar esses passos. Então, chegando no estágio de merecimento, nós recebemos as energias do raio branco e nós pulamos para uma nova etapa. E assim é o nosso percurso da ascensão. Você pode perguntar, como, Pedro, eu recebo essas vibrações do raio branco? Lógico, você pode fazer decretos para o raio branco, você pode se conectar diariamente com ele, mas tendo a conexão profunda do seu coração com o seu próprio ser, ascensionando com o seu próprio ser, em toda a ascensão, o raio branco estará lá, a chama branca estará lá. Independente de religião, de segmento, a chama branca estará lá. E as vibrações dos mestres do raio branco estarão lá, auxiliando cada um dos seres a evoluir. Então, vejam a importância que vocês têm como seres, espíritos. Nós somos todos os dias segurados, auxiliados por seres de muitíssima luz, mesmo que nós não percebamos. Porque muitas vezes a nossa frequência não consegue nem perceber esses seres, de tão sutis que são. Mas eles sempre nos auxiliam. E cada passo que nós damos, cada passo que nós seguimos, é um auxílio que eles nos dão. Então, Serafis Bey é responsável, juntamente com os mestres desse respectivo templo, por enviar essas energias, por trazer essas energias. E é conhecido que muitos seres vão para lá para fazer o teste da ascensão. Então, dentro desse templo, deixa eu pegar uma outra imagem aqui que tem. Esse daí é o que sobrou do templo, né? Como vocês podem ver. É um cubo grande, cheio de inscrições, com as torres, com os obeliscos, né? Muitos seres vão lá para ascensionar. Então, quando tu zera, entre aspas, os teus karmas, tu equilibra, porque existem algumas condições para ascensão.
tu tem que equilibrar os teus 4 corpos inferiores, que são os corpos que regem esse momento. O Pedro, né? Então, o Pedro não espírito. O Pedro ego, eu tenho 4 corpos inferiores dessa existência. Eu uso equilíbrio. Equilibrar os karmas. Tendo feito isso, tendo feito todo... ter cumprido a sua missão de vida, ou estar nesse processo. Tendo feito esses processos, você está no caminho para a ascensão. E aí, o espírito vai para o templo, para esse templo, e é colocado um desafio, um processo, para ver se o espírito está apto para ascensionar. E como nós resolvemos esse processo? Como que é essa passagem? É um teste. E é um teste que somente aqueles com o amor mais puro passam. Então, se um dia, e agora com essas oportunidades divinas que o Atom falou, que os seres vêm, certo? De nós podermos ascensionar tanto em tão pouco, nós podemos evoluir tanto em tão pouco. Então, se nós nos trabalharmos todos os dias com amor, com paz, com luz, com os nossos decretos, sem julgamentos, nós estaremos cada dia dando passos e sendo ancorados pelo templo da ascensão. Até que um dia, nosso espírito fará esse teste. E se de todo o coração ele amar, ele passará. E daí você se tornará um espírito ascensionado. Então, é um processo muito bonito, muito bacana, mas mostra que todos nós podemos ser mestres ascensionados. Todos nós, no futuro eu sou, podemos ser. Só basta nós nos trabalharmos. Lógico, nós temos o conhecimento dos mestres que vêm para cá, mas eles já foram pessoas comuns. Eles já foram seres que tiveram as suas questões na dualidade. E hoje eles retornam à Terra, né? Para auxiliar os outros seres a ascensionarem. Porque muitos deles têm um amor tão grande pela Terra que eles se comprometeram em ficar aqui até todos os espíritos ascensionarem. Isso é muito bonito. Isso é uma vibração de muita luz. Isso é o amor dentro de si. E se você sentir esse amor dentro de si, sinta o amor dos mestres. Olhe, vou até colocar aqui novamente, bastante slide. Olhe para a imagem do Serafis Bey, visualize do terceiro olho dele, de toda a energia dele entrando no seu ser. Sinta Serafis Bey, sinta o raio branco no seu coração. Que quando você sentir no seu coração, aí sim você estará ancorado com a luz. E tudo é frequência. Tudo é frequência. O amado Serafis Bey explica um pouco disso. Tudo bem? Mas eu vou fazer essa fala um pouquinho mais no final. Então nós entendemos sobre essa questão, algumas vivências. E agora, ancorado junto com o raio branco, vocês podem me perguntar: Pedro, na última live você explicou que os raios, cada um dos raios tem um Chohan e o seu complemento divino. Então, no raio violeta nós temos Saint-Germain e o complemento divino Portia, certo? Nós temos 2 Elohims, que são seres de um alto grau espiritual, e nós temos 2 arcanjos. Esses regem esse raio e trazem do divino para os planetas, inclusive para a Terra. Então, nós temos essa figura divina. Eu peço até perdão, porque não tem uma figura que demonstre a pureza, a divindade que é a Mestra Isis. E a Mestra Isis também é uma das regentes do raio branco. Mas o que é a Mestra Isis? Muitas pessoas confundem a Mestra Isis com a chama gêmea do Serafis Bey. E não é. A Mestra Isis é Serafis Bey. A Mestra Isis é o sagrado feminino representado por Serafis. Então ela é Serafis Bey. Ela é a parte feminina do Serafis Bey. E aí entra uma quebra de preconceito muito grande. Que o Serafis Bey vai ter só a parte masculina. Não. Ele também tem, como mestre ascensionado, o sagrado feminino. E esse sagrado feminino é a Mestra Isis, que é representada por essa imagem, pela deusa Isis, com todos os seus poderes mágicos. Então, até na própria mitologia, nós temos a Isis trabalhando, curando Osíris, que é um outro deus. E dentro desse processo, nós entendemos que a Isis é um complemento de Serafis.
A Isis é uma parte de Serafis Bey. Entendeu? Então, Pedro, se a Isis é uma parte, se a Isis é uma vivência de Serafis, quem é o complemento divino de Serafis? Bom, nós temos a mestra Higeia. A mestra Higeia, que ascensionou, é o complemento divino de Serafis. E juntamente com Higeia e Serafis Bey, eu sei que são muitos nomes, mas foquem na mensagem. Foquem no sentir dela como complemento divino. Então, Serafis e Higeia são complementos divinos. E eles trabalham muito essa questão do entendimento da luz e da chama gêmea no astral. Eles passam diversas mensagens. Porque eles são chamas gêmeas. Eles se conectam no astral. E ambos trabalham no raio branco aqui na Terra. Então, se vocês sentirem no coração, vocês podem pedir auxílio tanto para o Serafis Bey quanto para a mestra Higeia. Da mesma forma como Portia é o complemento divino de Saint-Germain, Higeia é o complemento divino de Serafis Bey, que coordenam o raio branco, coordenam essa vibração sagrada. Tudo bem? Tendo entendido um pouquinho da história, vou deixar a imagem dele aqui, nós vamos entender alguns conceitos que eu acho importantes, tudo bem? Sobre essa questão do raio branco. O nosso amado Serafis canalizou diversas mensagens aqui na Terra. Diversas mensagens, muitas mensagens. E dentro dessas mensagens, ele nos explicou alguns conceitos que eu acho que eu senti de trazer para vocês, porque quebram muitos paradigmas. O universo é mental, o todo é mente. Então, todos os nossos seres, tudo ao nosso redor é a vibração mental. Tudo bem? E Serafis traz à Terra um conhecimento muito importante, que tudo é frequência, tudo é vibração. Então, um dos conceitos principais que nós devemos quebrar é que a tridimensionalidade, isso daqui, é a matéria. Isso aqui não é a matéria. Isso que nós tocamos, essa câmera, tudo, não é matéria. É um estágio da vibração. É um estágio da energia. E sendo um estágio da vibração, sendo um estágio da energia, ela é sustentada. Como nós falamos, nós somos criadores do nosso próprio universo, certo? Então, se eu sustento amor, eu vibro amor, eu sou amor. Entendemos isso? Portanto, então, quem sustenta a Terra? Se a Terra, vamos supor que a Terra é pura vibração. Ela não é material, ela não é física. Ela é uma vibração que cria essa ilusão de físico, essa ilusão de que é real. Então, quem sustenta isso? Nossos eu superiores, nossa vibração do divino futuro sustentam a Terra. Sustentam esse corpo físico, essa fisicalidade, ela é sustentada. Então, por que eu expliquei isso? Porque isso a gente quebra aquele conceito de que isso é matéria e a gente morre e vai para o espírito. Não, nós estamos num estágio da vibração, que é sustentada pelos seres. Nós saímos desse estágio da vibração e vamos para outros. Então, tudo é real. Tudo é energia. Não existe a matéria, a morte, o céu e o inferno. Tudo é energia e são estágios da vibração. São sustentados por seres que sustentam tudo isso. Mas são estágios, são vibrações, e isso Serafis Bey passa com muita clareza. Tudo bem? Esse é um dos conceitos que eu acho importante trazer. A matéria, ela é uma ilusão. E tudo fora do nosso eu interior também é uma ilusão. Talvez seja um pouco mais difícil de entender, porque são conceitos que nós vamos trabalhar talvez mais no futuro aqui na humanidade. Mas a matéria é um conceito da ilusão que Serafis nos traz. Outro conhecimento importante que o Serafis Bey nos trouxe é relacionado à questão do pensamento, da ciência e da religião. Muitas pessoas se perguntam quando a ciência vai alcançar a religião, ou quando os dois vão à espiritualidade, né? Religião não é o melhor termo. A espiritualidade. Então, quando que eles vão se unir? Quando que vai ser perceptível a questão da frequência? Bom, Serafis Bey nos diz que a ciência estuda o pensamento e a espiritualidade o ser pensante. Elas vão se unir
quando a ciência perceber que o pensamento é o ser pensante. Como assim, Pedro? Agora tu me deu um nó na cabeça. Vamos lá. O meu sentir, o meu fazer é o pensamento, é a criação, é o Deus em ação. Então, eu agora encosto no microfone. Esse é o pensamento, essa é a ação. Quem é o ser pensante? Eu. Mas o ser pensante eu e a minha ação são um só. Tudo que está acontecendo, como eu expliquei esse conceito, tudo que está acontecendo é energia. Tudo que está acontecendo está aqui. O físico é ilusão. Isso aqui é ilusão. Isso aqui é ilusão. Isso daqui está acontecendo dentro de cada um de nós nesse exato momento. E ele explica isso por quê? Porque entendendo que tudo é um estágio vibracional, tudo é a vibração da mente, nós entendemos que tudo pode ser mudado na nossa vida. Tudo pode ser mudado. Então, por que aquela frase, nós somos deuses? Porque nós somos os criadores da nossa realidade. Nós somos, na prática, os criadores da nossa realidade. E nós podemos mudá-la porque ela é só frequência. Entendeu? Então, eu vou trazer uma forma mais fácil de vocês visualizarem isso. Tudo bem? Então, pense assim. Vocês vibram numa frequência de amor. Certo? Vocês caminham na rua. Vocês só percebem o amor. Parece que nada de ruim está acontecendo. Nada de ruim. Você não tropeça na pedra. Você não se atrapalha e esbarra em alguém. Nada de ruim. Por quê? Porque naquele estágio de amor, o teu universo que tu está criando aqui, no teu corpo energético, ele está no amor. Então nada vai te atrapalhar, porque aquela é a realidade. Agora pensa num ser que vibra no ódio. Pensa num dia que tu acordou muito mal, muito triste. Aquele dia não parece que tudo deu errado? Tu foi no trabalho, 30 coisas para fazer, deu tudo errado. Por que aquele dia parece que deu tudo errado? Porque no teu universo, tu tá vibrando no medo, na tristeza, na angústia. E o teu universo ao teu redor cria coisas negativas. Então, quem que é o criador do universo? Quem que é o criador da realidade? Somos nós. Nós somos os criadores da realidade. Inclusive, no mesmo setor, no mesmo trabalho, tu pode ter um ser que está vibrando amor, um ser que está vibrando ódio. E o ser que está vibrando ódio só recebe o ódio de volta. O ser que está vibrando amor só recebe o amor de volta. Recebe o elogio do chefe, recebe desconto, recebe mais um 13º adiantado. Por quê? Porque ele cria esse 13º adiantado. Ele cria na fisicalidade. Com merecimento e amor. Porque quem nos rege somos nós. E é um pouco difícil nós visualizarmos isso, porque quem nos rege é uma parte de nós que nós não temos consciência. Tudo bem? Mas se nós, e pode parecer um pouco complexo, mas no fim, o que nós temos consciência? O que nós temos consciência? Nós não controlamos nosso coração. Nós não controlamos a nossa respiração. Nós não conseguimos parar de respirar. Então, muitos dos nossos processos são automáticos, inclusive o da criação dos universos. A questão é, quando eu vivo minha vida no automático, esse processo de criação do universo é automático. Automático. Então, acordei de manhã, vou fazer um café, minha vida está no automático. Tudo está no automático. Vem uma coisa ruim, é no automático. Vem uma coisa boa, é no automático. Por quê? Porque eu criei uma coisa ruim e eu criei uma coisa boa. No automático. Agora, o ser divino que habita em cada um de nós e que está aqui, nós temos uma oportunidade de evoluir. Nós temos uma oportunidade de tirar o modo automático, tirar o modo piloto. Tomarmos as rédeas do que acontece conosco. E isso só é permitido por causa da nossa consciência. Então, no dia que vocês percebem a consciência divina dentro de cada um de vocês, nesse dia, vocês se tornam criadores. Vocês se tornam edificadores do próprio universo. É isso que Serafis traz. Vocês podem perguntar, Pedro, qual que é o caminho da evolução? Qual que é o caminho da evolução, da ascensão? É vocês tomarem consciência do dia de vocês. É vocês serem sinceros com vocês. Porque quando nós estamos no modo piloto, nós não somos sinceros. Nós fazemos tudo num processo.
Tudo num processo. E Serafis nos traz que não, nós temos o poder da consciência. E esse poder da consciência não está aqui no físico. Não está aqui no físico. Porque, como eu disse, isso daqui é uma ilusão, é um holograma. Nós podemos criar o conceito de holograma nesse aspecto. Nós recebemos dos nossos corpos, das nossas consciências. E qual que é a ferramenta para definirmos a nossa vida, que eu falei agora? Consciência. Então, quando eu tomo consciência, a minha vida muda, porque eu me torno o criador da minha vida. E, dentro dos aspectos da ascensão, nós temos uma regra, né, entre aspas, dos Serafis, que é assim. Ele nos traz que para alcançarmos a ascensão, assim como os mestres ascensionaram, nós temos que ter a tranquilidade e a harmonia nas nossas consciências. Como assim, Pedro? Tu acabou de falar que tem uma consciência, que se eu tomo consciência, eu sou criador do meu mundo. Sim, mas eu tenho que tomar consciência das consciências, de todas que existem. E não é só uma, não é só aqui, não é só o racional. Então eu vou usar a minha pequena colinha com os nomes e vou falar para vocês. O ser, ele tem 6 consciências conhecidas. Nós temos a consciência subatômica, ou seja, sub, menor, atômica que o átomo. Então é uma consciência que se conecta com todos os outros subatómos, que nos faz nos ligarmos com tudo. Nós temos a consciência celular, então de cada uma das nossas células, e cada uma das nossas células através do nosso DNA, e não só o DNA dessa vida, mas aquilo que a gente chama do DNA hereditário. O que é o DNA hereditário? As experiências que nós vivemos criam sensações, mutações e vibrações no nosso DNA. Então, se lá atrás eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá atrás eu fui queimado na fogueira. No meu DNA pode ficar escrito essa queima. E nessa vida eu vou ter medo do fogo. Muitas vezes eu vou ter medo daquilo que me levou a ser queimado. Então, eu era um bruxo, eu vou ter medo da magia. Mas é um medo que não é racional. Ele é um medo quase visceral. Por quê? Porque cada uma das minhas células vibra esse medo. E ter consciência da consciência celular é equilibrar esse medo, é retirar essas memórias negativas e permanecer com as memórias positivas. Nós temos memórias positivas também. Então tem certas coisas que a gente pega para fazer e parece que a gente já sabe fazer. Pode ser um estágio da consciência celular. Temos a consciência do corpo. Essa consciência é um pouco mais abstrata porque o que ela é? Ela é a reunião da consciência celular. Ela é como o corpo se vê como corpo. Não como eu me vejo, Pedro, mas como o corpo se vê. Algo meio inconsciente. Nós temos a consciência das emoções, então o viver das emoções, a dor, o amor, a paz. Essas emoções têm uma consciência própria e tanto tem uma... Vocês podem fazer um exercício básico. Como que eu percebo essas consciências? Percebam no que elas afetam o dia a dia. Então a consciência celular vai trabalhar nisso que eu falei. Percebam os medos inconscientes. Nos sentimentos, percebam emoções que vêm do nada na nossa mente, que não é racional. Isso são as outras consciências e muitas vezes desequilibradas, que nos atrapalham no processo de ascensão. Temos a consciência dos pensamentos, que é uma das consciências que a gente mais usa, que é ligada ao mental. Só que essa consciência, ela na verdade é uma consciência de dogmas, de crenças. Então é uma consciência que analisa a realidade, cria uma crença da realidade e tem muita dificuldade de penetrar outros conceitos. Então, se tu tem uma crença sobre alguma questão da espiritualidade e tu não se permite quebrar aquilo, aquilo ali é a tua consciência dos teus pensamentos te atrapalhando no processo de ascensão. Por quê? Porque ela bloqueia isso. Ela bloqueia. Então, vou dar um exemplo bem prático, tá? Se tu aprendeu a vida toda que Exu é diabo, quando tu vai trabalhar com Exu, por mais que você saiba, na teoria, essa consciência de pensamentos tem um preconceito. Então, tu não trabalha com pessoas que trabalham na questão da Umbanda, não trabalha com pessoas que trabalham com essa questão dos Exus, porque tu tem esse preconceito da crença. Isso também é uma consciência. E nós temos a consciência espiritual, que nos conecta com o todo, com a nossa essência. Então, quando nós harmonizamos as 5 primeiras consciências,
ou melhor, as 4, porque a subatômica e a espiritual são mais automáticas, né, do nosso ser superior. Quando nós harmonizamos as 4 consciências, nós conseguimos entrar em contato completo com o templo de Luxor. Nós conseguimos nos conectar com a chama da ascensão, que é a chama branca, que é do Serapis Bey. Então, o Serapis traz esses conhecimentos dessas consciências porque ele fala assim, ó, não existe uma consciência só. E muitas vezes nós somos levados a crer que é só o racional que nós precisamos trabalhar. E não é. Nós precisamos trabalhar o nosso ser. E quando nós harmonizamos o nosso ser, nós estamos no caminho da ascensão. E olha, eu sei como é difícil trabalhar o nosso ser. Não é fácil. Os pensamentos, as crenças, os dogmas, é muito complicado. Mas a ascensão está aí. Os mestres estão aí. Então, se vocês hoje quiserem transmutar, retirar, equilibrar essas consciências, vibrem a chama branca nos corpos de vocês. Imaginem cada consciência como um cérebro e vibrem essa chama branca. Eu vou fazer no finalzinho ali um decreto, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas é que eu acho que são conteúdos muito importantes. E essas consciências não estão no físico. Não adianta a ciência procurar. O Serapis Bey dá um exemplo muito bom, que é assim, ó. Não adianta eu procurar no rádio, dentro do rádio, a voz que sai. O rádio, ele não tem a voz do locutor gravada. O rádio tem uma antena de transmissão que recebe a energia e a fala vem a partir dali, a onda, né? O nosso cérebro é a mesma coisa. Não adianta procurar as consciências aqui, porque elas não estão aqui. Elas estão nos nossos outros corpos. Elas estão nos enviando as energias. E por isso que existem seres que conseguem criar uma mudança tão grande ali que mudam totalmente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência na casa de vocês, mas existem pessoas que mudam totalmente da noite pro dia. Existem seres que parece que dormem de um jeito e acordam de outro, porque elas mudaram a frequência de recepção da consciência delas. Foi harmonizado uma dessas consciências. E com isso elas conseguem ter acessos à chama da ascensão, a vibração da luz branca. E é isso que ele nos traz, né, nos entendimentos de que vamos agora elencar certinho para vocês se lembrarem. Tudo é energia. O físico é uma ilusão. Se tudo é energia, eu consigo manipular a energia, porque eu sou um ser divino, né? Eu consigo manipular a energia, eu faço magias, então eu consigo manipular. Se eu consigo manipular a energia, a minha realidade é mutável, totalmente mutável. Certo? Então, o meu bem-estar, ele é definido a partir daquilo que eu crio, daquilo que eu vibro. E eu vibro não só na minha consciência primária, em todas as minhas consciências. Tudo bem? E todas as consciências que eu já citei, então volta um pouquinho, quem está chegando agora, quer saber sobre as consciências, volta um pouquinho para visualizar essa questão das consciências. Todas essas consciências, quando harmonizadas, trabalham para a ascensão do ser. Elas harmonizadas permitem a conexão com o templo, que é regido pelo Serapis Bey, e traz a chama branca para a Terra. Tudo bem? Então é um trabalho. Além das consciências, nós temos os nossos corpos inferiores, mas principalmente as consciências. E as consciências não estão no físico. Não adianta chegar no médico e falar: médico, muda o meu cérebro que eu preciso harmonizar a consciência. Não vai ter harmonização no teu cérebro, porque o teu cérebro é só um receptor. A consciência está nos diversos campos e energias. E, se nós formos além e pegarmos o conceito que o Serapis trouxe, esse estágio físico, na real, também é só um estágio de energia. Então não existe físico. Complexo, mas algo muito interessante. Eu vou pegar aqui uma pergunta que eu vi ali em cima. Gratidão a todos que estão na live. Eu vos amo muito. Vamos fazer um decretinho também da chama branca para vocês se conectarem muito com esses seres divinos. E deixa eu ver aqui em cima. Foi uma pergunta. Maria Cavalcante. Igeia é Nefertiti? Não, amada.
E Geia é o complemento divino de Serapis Bey, mas Serapis Bey não foi Akhenaton. Nefertiti é o complemento divino de Akhenaton. E Akhenaton foi outro mestre ascensionado, que nós teremos uma live só dele também, que é o mestre Lanelo, certo? Mas que não... Então Akhenaton foi Lanelo, Serapis Bey não foi Akhenaton. Serapis Bey foi o faraó Amenófis III. Só tirar essa dúvida porque eu sinto que muitas pessoas gostam muito do Akhenaton, gostam muito de Nefertiti e vibram muito esse amor. Então, para ficar claro, os mestres, se vocês quiserem pegar a vivência de Akhenaton e Nefertiti, a última vida deles aqui na Terra, foi Mark Prophet e Elizabeth Prophet, que criaram o que hoje trouxeram para a Terra, o que hoje nós temos o conhecimento da fraternidade branca. Então esses aprendizados só foram possibilitados por causa da vivência de Nefertiti e Akhenaton na última vida deles. Tudo bem? Então isso é muito bonito. Também tem uma ligação muito forte com a questão do Egito, assim como o próprio Serapis Bey. Como vocês viram, quem não viu, volta um pouquinho na live, pega tudo certinho, a questão das consciências. Não entendeu muito bem? Vamos rever de novo. Tudo bem? Para nós elencarmos e trazermos esse conhecimento. E uma última coisa antes de fazermos o decreto, é muito importante. Então vamos lá. Tudo é energia. Eu sou o criador da minha realidade. Então existe karma? Serapis Bey nos diz que o karma foi um entendimento trazido para uma época da humanidade como forma de linearizar. Então o que acontece? O ser humano, quando caiu, quando virou a raça que é hoje, ou seja, a gente caiu um grau de evolução, se comparado com a Atlântida, e com os períodos anteriores da Atlântida, inclusive, nós não conseguíamos entender mais a questão das vibrações em vidas paralelas. Nós não conseguíamos mais entender. Então nós decrescemos um degrau e transformamos o tempo numa coisa linear. E para complementar o tempo, nós criamos a lei do karma para nós entendermos a relação entre os indivíduos. Então, se eu te faço mal, eu tenho que cumprir com esse karma. Se eu te faço bem, eu recebo esse dharma. Mas o que é isso? O karma, o tempo, são criações do ser humano para caber nessa limitação que estamos hoje. Então, o Serapis Bey tem até uma fala muito engraçada, que assim, o ser humano ficou tão bom em criar as realidades, os próprios universos, que ele se densificou num que ele não consegue mais entender que existem outras realidades. Ele criou uma realidade tão próxima do entendimento dele que aquela ali parece que é a real. Então nós somos seres com muita capacidade de criação. Nós criamos a nossa vida. Nós somos seres divinos. E os mestres sempre falam isso. Todos esses mestres ascensionados estão na Terra, porque na Terra nós temos um potencial como seres divinos. Nós somos seres de muita luz. Nós somos criadores dos universos. E hoje nós estamos num universo que nós co-criamos. Lógico, existe toda uma questão de manipulação que nós sabemos, mas a manipulação veio de outros seres humanos e uma parte de nós mesmos que aceitamos essa manipulação. Então, essa linearidade, vida passada, vida presente e vida futura, e esse karma são criações que o ser humano criou a partir das leis divinas para que ficasse entendível a linha do tempo. Então, vamos supor que o Pedro agora acessasse as vidas paralelas. Eu estaria vivendo em milhares de vidas ao mesmo tempo. Como que o cérebro humano nesse estágio ia interpretar isso? Ia explodir. Essa é a verdade. Não tem como nós, nesse estágio ainda, acessarmos isso. Nós decrescemos um degrau. Mas no futuro, será aos poucos permitido que nós acessemos outras vibrações, outras energias. Tudo bem? Mas isso é um processo. Isso é um processo. Mas o fato de nós entendermos que o tempo não é linear e que o karma é uma criação dessa realidade, já auxilia. Pedro, se não existe karma, existe o quê? Existe o estágio de pensamento do ser. Eu diria que o karma existe para os seres que acreditam no karma. Porque, como eu disse, nós somos criadores da nossa realidade. Então, todos os indivíduos que têm essa crença,
vão viver as vidas paralelas com essa crença. Então, se você tem essa crença do karma e do dharma, você vai ter o karma e o dharma. A questão é, nós estamos num estágio da humanidade que a humanidade vai poder ascensionar muito, muito, muito. E o karma, querendo ou não, ele é um limitador do ser nessa existência. É um limitador, assim como a noção de tempo é um limitador. Então, quando nós transgredimos o karma, nós nos possibilitamos entrar em contato cada vez maior com a nossa ascensão. Então, se eu sinto que eu devo um ser, eu devo ser. Se eu sinto que eu não devo nada a um ser, eu não devo nada a um ser. Se eu sinto que a opinião do outro me influencia, a opinião do outro passa a me influenciar. Se eu simplesmente não tenho essa necessidade de me importar com o outro não importa. A minha realidade não é modificada. Nós somos criadores. Nós somos deuses. Deuses da nossa própria realidade. E como deuses, nós devemos agora pegar o cajado de criação e definir o que nós queremos. Então, para a ascensão, o ser ele deve estar totalmente equilibrado nos karmas. Mas como isso? Um ser humano consegue equilibrar todos os karmas? Sim, se ele transgride o conceito de karma. Se ele entende e perdoa. Se ele pede perdão e ama todas as situações que aconteceram de ruim e se sente amado por tudo isso. Aí ele transgrediu o karma, porque o karma não influencia mais ele. Vocês entenderam? Esse é o conceito. Tudo é energia. Tudo é criação. Tudo bem? Eu vi uma perguntinha, deixa eu só botar só minha imagem. Aí. Eu vi uma perguntinha aqui da Érica. Saudações, Érica. Akhenaton não é mestre Kuthumi? Não, amada. A vivência de Akhenaton foi o mestre Lanelo. Mestre Kuthumi é outro. Como eu disse, tu começa a ver várias vidas, começa a entrar várias confusões na mente, né? Mas, dentro dessas várias confusões, se nós tentarmos linearizar, fica um pouco mais fácil para o cérebro humano entender. Mas naquela época, Akhenaton era Lanelo, certo? E a Nefertiti é a Elizabeth Prophet, tudo bem? Depois vocês pesquisam um pouco, mas eu vou fazer uma live só sobre isso. Não se atenham a isso. Foquem na chama branca hoje. Hoje é o dia da chama branca. Então, isso é um pouco do que Serapis Bey nos traz na Terra. Ele tem várias canalizações. Ele tem canalizações lindas sobre a questão da chama gêmea. Sobre que como ele é o regente da ascensão, quando ambos os seres ascensionam, aí eles se conectam com todo o poder que a chama gêmea pode proporcionar. Que é o auxiliar na ascensão. É o crescer. São duas essências do mesmo ser que crescem juntos. Isso é a chama gêmea. E lógico, tu pode encontrar a chama gêmea ancorada na Terra. Mas o seu trabalho interno também é essencial para a criação e desenvolvimento dessa conexão com a sua chama gêmea. Porque, vamos criar uma situação hipotética aqui. Se só a tua chama gêmea procura e busca a espiritualidade, quando ela te encontrar, não vai existir uma certa decepção no sentido de que vocês não se conectam porque não estão na mesma frequência. Então, isso é um trabalho muito importante. Estabelecer uma frequência alta da criação. Porque as chamas gêmeas se conhecem na frequência alta. Na frequência baixa, não existe afinidade. Tudo bem? Eu pretendo no futuro fazer até com a Odete. Saudações, Odete, está olhando aí. E com outros seres, até com o próprio Ellison. Uma live focada nessa questão da chama gêmea, da alma gêmea. Tudo bem? Mas o Serapis Bey tem textos lindos sobre essa questão. Antes de fazermos o decreto, eu vou explicar rapidinho o decreto. Quem tiver, pega uma aguinha. Vamos abençoar essa aguinha aí. Eu tenho uma aguinha aqui do meu lado. Então vamos abençoar essa aguinha. O decreto ele funciona da seguinte forma. Eu vou falar, vou dar um tempo, e nesse meio tempo vocês repetem. Por quê? Por que tu vai fazer dessa maneira? Porque quando a gente fala e repete, nós criamos uma egrégora. Eu dito as palavras, mas vocês sentem, ressoam e falam. Falem. Da boca para fora. Utilizem o poder que Deus nos deu da palavra falada, tá? E nesse momento, vocês vão se conectar com o divino.
Mas um pouco antes da questão dos decretos, eu vou fazer um pequeno merchan, que eu acho que é importante. Nós temos a Escola Comando da Luz, certo? É uma escola para a instrução de cada um dos seres num pouco desse processo de ascensão. Nós estamos ainda no início, considerando questões mais básicas, mas para que no futuro, a escola seja o caminho para a ascensão. O caminho para vocês chegarem na ponta e irem dali. Lógico, cada indivíduo é uno e cada indivíduo cria a sua própria ascensão, mas é sair dali para se conhecer como Cristo, para se conhecer como amor e para eventualmente ascensionar. Tudo bem? E nós temos dia 30/10 o curso dos canalizadores. Eu já falei um pouquinho no início, mas é fenomenal. Vocês vão conseguir canalizar seres, canalizar espíritos, entidades de luz nos trabalhos, tanto nos trabalhos do dia a dia, né, conversando com as pessoas, quanto em trabalhos terapêuticos. Então, se tu é terapeuta, esse é o curso. Esse é o curso. Para vocês receberem os guias da pessoa que você está atendendo, seres de luz que podem passar mensagens. Tudo bem? Eu acho isso um grande amplificador. Os links sempre vão estar na descrição, vocês podem acessar a partir do telefone do Davi, que está na descrição. Tudo bem? Então, vamos realizar esse decreto aí, certo? Com muita luz, muita paz, muito amor. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar agora. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem água. Então, peguem a aguinha aí, ancorem a luz, digam se vocês têm algum tipo de dúvida. Eu vou colocar um símbolo para auxiliar na canalização, tudo bem? E amados, sempre lembrem que nada é uma verdade absoluta. Sempre nós vamos ancorar vibrações, energias do divino, certo? E elas sempre vão nos auxiliar nos processos. Mas se Serafis Bey chega para vocês e passa algo para vocês, compartilhem. Se qualquer mestre, compartilhem. Porque tudo são vivências, tudo são experiências. Não existe uma verdade absoluta aqui na Terra. Nós sempre buscamos a verdade absoluta, mas a verdade absoluta é do próprio ser. Como eu disse, nós somos criadores do nosso universo. Então, se eu crio um universo de amor, essa é a verdade. O outro não vai ver essa verdade. Tudo bem? Então, se tiverem dúvidas aí, acho que não tem muitas dúvidas, mas tudo bem. Vou só colocar aqui. Esse barulho vai dar um barulho aí. Vamos fazer um ancoramento hoje. Tudo bem? Põe uma musiquinha, se sentirem. Eu não posso supor, porque senão o YouTube nos derruba. Mas põe uma musiquinha. Inspirem fundo. Expirem. Inspiram. Expira. Inspira. Expira. Coluna ereta, certo? Sentem-se, mãos viradas para o topo. Fechem os olhos agora. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Visualizem um ponto branco na testa de vocês. Uma luz branca. Imaginem ela entrando em vosso ser, iluminando cada parte do divino que habita em vocês. Vamos começar agora um decreto amado para o nosso divino Serafis Bey. Amado Serafis Bey, amado Santo Cristo Pessoal, amado Eu Sou, amada vibração sagrada do raio branco, amada luz divina, amados Elohim, amados arcanjos e todo o reino elemental, amada vibração do Templo da Ascensão. Pedimos agora que a chama divina da Ascensão adentre em todos os nossos corpos, adentre em todas as nossas consciências, adentre em todo
o nosso ser divino, equilibrando tudo que tem que ser equilibrado, retirando tudo que deve ser retirado, transmutando tudo que deve ser transmutado. Sejamos um com a chama branca. Nos permita acessar as vibrações da ascensão, para que a cada degrau possamos receber a ajuda sagrada, a paz infinita e o amor de nosso Pai, para que em cada desafio recebamos a vibração sagrada da luz branca. Para que sejamos espírito e não ego. Para que sejamos amor e não raiva. Para que sejamos ascensão e não densificação. Peço à chama branca e aos mestres ascensionados regentes, ao amado Serafis Bey, que me inunde de vibração branca, que me permita me conectar com o Luxor e seu templo etérico, para que eu, no aqui e agora, seja a pura luz, para que eu, no aqui e agora, receba a luz em todos os meus chakras, para que eu, no aqui e agora, desbloqueie todas as questões que estão bloqueadas em minha vida, para que eu, no aqui e agora, encontre o amor em meu ser e vibre amor aos demais seres, para que eu encontre a luz, para que eu tenha a minha espiritualidade cada vez mais próxima do divino. Eu sou uma pirâmide de luz branca. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Uau! Saudações, amados, como estão? Feedbacks aí da... Nossa, vou até tirar aqui. Só um segundinho. Como é que estão? Como estão as vibrações? Se quiserem mandar no chat, eu sei que tem um pouco de delay. Podem tomar água agora, eu vou tomar minha água. E... eventuais dúvidas que vocês possam ter agora no final. Tem uma mensagem que eu fiquei de falar, senti agora de falar, que é relacionada a... agora no finalzinho, relacionada à questão da espiritualidade de cada ser. Busquem o amor. Sempre. Sempre. Muitas vezes vocês podem se sentir um pouco deprimidos, como se as experiências espirituais não surgissem. Não desistam. O ser que é amor, somente amor, quando não vê, quando não ouve, ele é amor porque ele sente que deve ser. Esse ser é Deus em ação, puro Deus em ação. Então, sintam-se honrados de estarem vibrando nesse estágio de amor, mesmo que as experiências não venham. Eventualmente elas vão vir. Mas até lá, saiba que você está num grau de evolução tremendo. Que o divino confia tanto em você que ele não precisa colocar seres. Ele não precisa abrir sua mediunidade. Ele sabe que quando você vê, quando você ouve os seres falando, você sente. E quando você sente, você põe em prática. Então põe em prática. Seja o amor da sua vida.
Tudo bem? Seja o amor da sua vida. Seja o amor para os outros. O divino trabalha através de cada um de nós. O divino vibra através de cada um de nós na maior verdade possível. Então sejam esse ser que vibra o amor independente de experiências externas. Tudo bem? Gratidão, gratidão a todos, estou vendo aqui. Gratidão, gratidão Nath, gratidão Joyce, estou passando aqui as mensagens. Pelo visto, não ficou nenhuma dúvida. Vocês podem ver, eu recomendo todos sentirem de voltar. Ah, eu quero fazer o decreto com o Pedro. Volta a live, a vibração vai ser a mesma. Vocês vão ter a mesma conexão, porque vocês não vão estar conectados só com o Pedro. Vocês vão estar conectados com toda a egrégora de luz que trabalhou nesse momento. Com vocês mesmo de um passado, entre aspas. Então, voltem, trabalhem, tudo bem? Vai ser de muita luz. Gratidão a todos e minhas mais profundas saudações. Eu amo cada um de vocês com todo o sentimento e pureza. Eu amo cada um de vocês, porque eu sinto que cada um de vocês está se buscando. E à medida que vocês se buscam, vocês me deixam cada dia mais feliz, pois eu tenho companheiros nessa busca. Gratidão. Um beijo.